Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED GV. Hoje vamos falar sobre as paisagens mineiras. Você irá conhecer e reconhecer algumas das belas paisagens do nosso estado de Minas Gerais, além de compreender quais elementos compõem uma paisagem e como podemos preservar estes locais, que é um dos bens mais valiosos do nosso estado. Vamos iniciar? Eu começo fazendo um questionamento muito importante desta aula. Para você, qual o significado do termo paisagem? Será que é algum objeto, algo que não podemos tocar, ou mesmo aquelas alterações que realizamos no meio natural? Então, pensou a respeito? Já possui essa resposta? Para te ajudar, eu peço que você vá até a janela de sua casa. Olhe ao redor. Busque sentir e identificar o significado deste termo. Veja só. A paisagem, ela revela a imagem que podemos obter de um espaço por meio de nossos sentidos, como a visão, quando estamos avistando o conjunto de elementos que formam a paisagem. Também a audição, para que possamos ouvir os sons da natureza, ou mesmo dos veículos, das pessoas. Temos também o tato, na qual eu posso tocar e sentir a textura e composição da paisagem. Também o olfato, para perceber o cheiro dos lugares, seja o ar puro das florestas, por exemplo. E também o paladar, sentindo os sabores dos elementos que compõem as paisagens. Imagine que você esteja nesta paisagem, demonstrada nessa tela. Olha só, o nascer do sol, todo um conjunto desta paisagem é inspirador, não é mesmo? Agora, vamos retornar à paisagem da sua janela. Saiba que, através dela, você também pode realizar esta experiência e sentir as inúmeras sensações. Faça esse teste depois. Perceba toda a composição, tudo que você pode observar a partir da sua janela. Agora, vamos retomar ao conceito e identificar a composição da paisagem a partir de dois conjuntos de elementos, os naturais e os culturais. Nesta imagem, podemos identificar estes dois tipos de elementos? Vamos analisar juntos? Perceba que os elementos naturais estão representados através das árvores, das montanhas. Já os elementos culturais, eles aparecem através das construções das casas. Então, foi fácil identificar estes elementos da paisagem? Agora, nós vamos à definição do que são elementos naturais. Estes que resultam de fenômenos da natureza, ou seja, eles não dependem da ação humana para existir. Podemos citar, por exemplo, ao observar nesta imagem, o relevo, as formas da terra, as árvores. Podemos ainda citar águas dos rios, lagos, animais, dentre outros elementos que chamamos de naturais. Nesta imagem, nós identificamos principalmente a forma do relevo e a vegetação, as plantas.
Mas e os elementos culturais? Eles são aqueles que resultam do trabalho dos seres humanos sobre a natureza. Desta forma, todos os objetos, materiais, ferramentas que são utilizados pelos seres humanos e que transformam os ambientes naturais serão considerados elementos culturais. Podemos observar nesta imagem a presença de construções que são encontradas nas cidades, ou seja, as vias, os prédios, as casas, dentre outros elementos. Foi tranquilo identificar os elementos culturais? Muito bem. Agora que você conhece quais são os elementos da paisagem, nós vamos conhecer um pouco mais das paisagens do nosso estado de Minas Gerais. Bom, para começo de conversa, vamos analisar e identificar as características destas paisagens mineiras. E eu inicio com um trecho da música de Tonico e Tinoco. E ela traz o seguinte verso: ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó Minas Gerais. Então, você concorda com essa canção? Ao final desta aula, acredito que a sua resposta será sim, porque você irá conhecer inúmeras paisagens mineiras. A começar por uma paisagem do nosso município, de Governador Valadares. Você conhece esta paisagem? Esta representa um dos cartões postais da nossa cidade, onde ao fundo nós temos o Pico da Ibituruna, temos a presença do Rio Doce e também a ponte que faz uma das ligações entre os bairros nesta cidade. Bom, para compreendermos melhor sobre as paisagens de Minas Gerais, vamos começar pela regionalização deste estado. Mas, afinal, você sabe o que é regionalizar? Vamos observar este mapa. Ele demonstra a divisão do estado em grandes áreas, na qual nós chamamos de região. Estas regiões reúnem vários municípios e ajudam na organização do território. O órgão responsável por esta divisão é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE. Segundo este órgão, o estado de Minas Gerais é dividido em 12 mesorregiões. E aqui nós podemos localizar uma delas, que é o Vale do Rio Doce. Bom, além das 12 mesorregiões, que são as grandes regiões do estado, nós também temos 66 micro-regiões, que são conjuntos menores de municípios. Vale ressaltar que o estado de Minas Gerais possui 853 municípios, sendo o estado brasileiro com o maior número de municípios do país. Afinal de contas, quais então seriam os critérios para regionalizar, para dividir um estado como o nosso? Podemos destacar alguns critérios, a começar pelo processo social, ou seja, a ocupação da população em cada município. Também temos o quadro natural, que envolve os elementos naturais como o relevo, os rios e também os tipos de vegetação e clima. Também temos o critério das redes de comunicação dos lugares, como, por exemplo, as rodovias,
as ferrovias, os aeroportos e as hidrovias. Muito bem! Agora que você conhece sobre os critérios de divisão do estado de Minas Gerais, vamos conhecer a diversidade de suas paisagens. Segundo o Instituto Estadual de Florestas, IEF, as diferentes formas de relevo em nosso estado compreendem a diversidade dos tipos de solo, clima e também a presença de variadas formas de vegetação, que são adaptadas aos diferentes ambientes do estado. Desta forma, você poderá identificar que estes conjuntos de elementos naturais, de maneira bem particular, em diferentes municípios e regiões de Minas Gerais, tornam as paisagens neste estado únicas. Agora, se prepare para conhecer alguns exemplos desta diversidade e das belezas do estado de Minas Gerais. Vamos iniciar pelas paisagens naturais, onde você poderá identificar que, através de serras, grutas, também morros, mares de morros, que são as formas de relevo que têm os topos arredondados, dando aquela impressão de que são ondas do mar. Também você irá identificar cachoeiras, reservas ambientais, que são aquelas áreas de proteção ambiental, como, por exemplo, da Mata Atlântica e do Cerrado. Nestas imagens de apresentação, temos dois exemplos destas paisagens naturais, sendo uma delas em Capitólio e a segunda no Parque Estadual do Ibitipoca. Estas áreas contêm inúmeras cachoeiras, serras e atraem muitos turistas de todo o Brasil. Também temos outros exemplos de paisagens naturais. São elas em Conceição do Mato Dentro, na Serra do Espinhaço, também em Poços de Caldas, que se localiza no sul do estado de Minas Gerais. Também temos a imagem da cachoeira em Santa Bárbara, que localiza-se no Parque da Serra do Caraça. E também temos a cidade de Sete Lagoas, onde temos esta que é a Gruta Rei do Mato. Cada uma destas paisagens trazem alguns dos atrativos que diversos turistas apreciam em paisagens naturais, pois traz aquele contato com a natureza aqui no nosso estado de Minas Gerais. Agora, nós vamos conhecer algumas das paisagens culturais de Minas Gerais. Nestas, vocês encontrarão centros históricos, museus, teatros, praças e temos um grande destaque que é a partir da arquitetura, ou seja, o estilo das construções e dos casarões. Também vocês podem identificar o artesanato, que possui uma grande importância para diversas cidades mineiras. Vou apresentar algumas imagens para vocês. Vocês conseguem identificar alguns destes locais? Já visitou estas paisagens culturais? Nelas são apresentados alguns dos locais mais visitados de Minas Gerais. Sendo eles, nós temos Brumadinho, onde nós temos o Instituto Inhotim. Vou voltar aqui para vocês visualizarem esta primeira, o Instituto Inhotim, que tem uma combinação do Museu de Arte Contemporânea,
também com um jardim botânico. Neste local, reúnem cerca de 500 obras e mais de 100 artistas com a exposição neste local. Além deste atrativo, nós temos também as cidades históricas, como Tiradentes e Ouro Preto, que são marcadas por um conjunto arquitetônico tombado como Patrimônio Cultural do Brasil pela Unesco. Nele contém casas, igrejas no estilo barroco, além de pousadas históricas, ateliê, feira de artesanato e grandes festivais. Também vale ressaltar a Igreja de São Francisco, localizada na capital do estado, Belo Horizonte, que possui um grande valor histórico e cultural. E aí temos mais paisagens culturais mineiras que você irá identificar agora. Outras paisagens na qual você pode notar. Aqui nós temos a cidade de São Tomé das Letras, localizada no sul do estado de Minas Gerais, além também das cidades históricas de Diamantina, novamente Ouro Preto e também Mariana. Também nós temos as imagens da cidade de Monte Verde, localizada na Serra da Mantiqueira. Neste local, é possível você ter um contato com a natureza, além de pousadas muito agradáveis. Estas foram algumas das muitas paisagens de Minas Gerais, tanto naturais quanto culturais. Acredito que você já esteve em alguma destas paisagens, certo? Caso contrário, vale a pena você organizar uma oportunidade e conhecê-las, pois são paisagens de grande valor, tanto natural, histórico e também cultural. Pois bem, como você pode perceber, a paisagem ela sempre se modifica e cada pessoa percebe esta modificação das paisagens e se recorda delas e de seus detalhes de modo bem particular. Por exemplo, observe a evolução desta paisagem. Quais as alterações ela sofreu ao longo dos anos? Você consegue perceber? Note que inicialmente, no ano de 1580, havia o domínio de ambiente natural, com elementos da vegetação e uma pequena ocupação humana. Mas, com o passar dos anos, inúmeras transformações ocorreram, incluindo a construção e a modificação do espaço natural. Desta forma, a paisagem cultural ela passou por um grande crescimento e desenvolvimento, seja através dos prédios, das ruas e também das avenidas, além, é claro, do crescimento da população neste local. Todas estas mudanças, elas são consequências da ação dos seres humanos e vão sempre resultar em novas paisagens. No entanto, as paisagens se transformam em ritmos diferentes. Observe algumas paisagens. Note, por exemplo, que algumas delas levam um tempo maior para sofrer algum tipo de mudança. Entretanto, outras podem sofrer alterações de forma mais intensa e rápida. Estas fotografias, elas representam a cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Verifique que entre as diversas modificações que vão acontecer entre o ano de 1952 e o ano de 2011. Quais foram essas mudanças? Como que elas foram realizadas? Quem realizou estas mudanças? Note que a maior parte destas transformações se deram a partir da construção de uma rodovia e depois
com a chegada de muitas pessoas e mercadorias, nós teremos o crescimento e o desenvolvimento desta cidade, que vai acompanhando o crescimento da população, ampliando as alterações sobre o espaço que antes era natural. A partir deste exemplo, vamos agora analisar outras modificações na paisagem. Estas são imagens da cidade de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais. Observe comigo e vamos responder o seguinte questionamento: que tipo de paisagem é representada nestas fotos? Uma paisagem natural ou cultural? Note que compreende os elementos culturais da cidade, ou seja, é uma paisagem cultural. E que tipos de elementos a gente pode notar que permanecem na paisagem de uma data para outra? É possível identificar a presença da via asfaltada e também deste monumento presente nesta área central de uma praça. Mas quais elementos foram modificados? Quais estavam na primeira imagem e na segunda foram alterados? Nós podemos notar o crescimento e o desenvolvimento dos prédios que estão atrás desta praça. Desta forma, neste simples exercício, você consegue perceber que as transformações na paisagem são comuns. Porém, é sempre necessário refletir sobre a preservação destas paisagens. As paisagens, tanto naturais quanto culturais, elas devem ser conservadas, pois elas revelam, conforme você pode notar, na história natural e social de um certo local, elas revelam um pouco desse lugar, dos costumes, da história. Mas então, como que estas paisagens elas podem ser preservadas? Você já parou para pensar nesse assunto? Veja só, as paisagens culturais, elas envolvem diversos processos e dimensões com valores materiais, ou seja, aqueles que você tem contato físico ou pode tocar. Mas também temos os valores imateriais, que são aqueles sentimentos de pertencimento, de vivência de um certo local. Neste sentido, estas paisagens culturais, elas são chamadas de patrimônios culturais. Ou seja, tudo que possui uma importância histórica e cultural para um país ou comunidade. Neste sentido, a preservação destas áreas ocorre, seja a partir da criação de políticas públicas, cujo objetivo é proteger e conservar os patrimônios que formam estas paisagens culturais. Então, você conhece algum patrimônio cultural? Vou apresentar para você um exemplo. Um exemplo de patrimônio cultural em Minas Gerais é a cidade de Tiradentes, na qual a sua origem ocorreu nos primeiros anos do século XVIII, com a descoberta das minas de ouro nessa região. Observe nesta imagem o estilo das construções. Eles revelam as marcas do período histórico. Então, além de proteger as paisagens culturais, é necessário pensar também nas paisagens naturais. Então, como proteger uma paisagem natural? A partir da demarcação de reservas e criação de monumentos naturais e parques que podem ser criados pelo Estado, as paisagens naturais, elas podem ser conservadas e preservadas. Observe nesta imagem. O mapa representa a localização
de algumas unidades ambientais presentes no estado de Minas Gerais. Você conhece pessoalmente algum destes parques e reservas? Saiba que muito próximo do nosso município existem diversas áreas de preservação que você pode visitar, como, por exemplo, o Parque do Rio Doce, que é um exemplo de Parque Natural de Minas Gerais, que é apresentado nesta imagem, e também nós temos o Parque Nacional do Caparaó. Nesta imagem, vocês podem visualizar o Parque Nacional do Caparaó, que é um dos destinos mais procurados por turistas no Brasil. Esta é uma área montanhosa do estado de Minas Gerais, um dos pontos mais altos do Brasil, o terceiro mais elevado, onde encontra-se o Pico da Bandeira, que possui 2.892 metros de altitude. Ele se localiza na cidade de Alto Caparaó e possui diversos atrativos e demonstração de uma paisagem natural. Desta forma, você identificou nesta aula que tanto as paisagens naturais quanto culturais devem ser preservadas e nós podemos fazer toda a diferença na medida em que cuidamos dos patrimônios históricos e culturais e utilizamos de forma consciente os recursos naturais. Agora que você conhece mais sobre as diversas paisagens mineiras, aproveite para visitar e divulgar as belezas do nosso estado. Eu fico por aqui e deixo um grande abraço para vocês. Não se esqueçam que para acessar as nossas atividades, entre na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Até a próxima, pessoal!